Olá pessoal, bem-vindos então a mais uma aula, né? Nós vamos continuar falando aqui agora de capacitores e indutores, né? Nós vimos aquela revisão, aquela introdução, né, na aula anterior ali, e hoje eu vou falar de uma característica importante dele quando ele é submetido a uma corrente alternada, né? Então nós sabemos que, por exemplo, na nossa tomada, né, se eu vou ali em casa, plugo um aparelho na tomada, a tensão que chega ali é uma tensão alternada. Como que ela é gerada, nós vamos ver para frente, tá bom? Mas ela chega ali em forma de uma tensão alternada, tá? E ela alterna em forma de uma senoide, tá bom? Ela é gerada ali uma senoide, uma função seno que é gerada ali. Então você tem 120 vezes seno de θ, tá? Por exemplo, né? E nós vamos ver a frequência também mais para frente, tá bom? Então é isso que chega ali para nós. Então um componente, um circuito elétrico submetido a uma tensão alternada, quando você tem um capacitor ali, ele tem um comportamento um pouco, vamos dizer, um pouquinho diferente do que nós vimos lá em corrente contínua, tá bom? Bom, para isso, vamos lá para o nosso material. Tá? O nosso material, inclusive que eu tinha deixado, mas eu vou deixar o link aqui para vocês novamente, para baixar, para acompanhar, tá? Onde eu expliquei a característica dos capacitores, tá bom? E nós vamos ver que esses capacitores, eles desempenham ele tem uma característica bem importante aqui. Então olha só, de acordo com o nosso material, que nós estamos vendo aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá? Então, nós temos essa característica aqui, olha, só tem essa equação aqui para o capacitor, a equação aqui 6.4, tá? Então, essa equação que está dizendo o seguinte, que a corrente em um capacitor, ela é igual à capacitância, né, que é uma característica do material, lembra? Eu mostrei lá para vocês, né, que é aquele dielétrico, né, e a distância entre as placas, né, do capacitor ali, que forma essa capacitância, tá? Então a corrente no capacitor vai ser, então, a capacitância vezes, olha só, a derivada da tensão em relação ao tempo, tá? Então se eu tenho uma tensão contínua aqui, tá? Não tem variação, correto? Ou seja, a derivada da tensão é zero. Tá? Significa que a corrente ali é zero. É isso que nós vimos lá, até mostrei aquela animação para vocês na aula passada, não foi? Que à medida que o capacitor submetido a uma bateria, o capacitor carrega, né, o potencial dele ele fica constante, ou seja, para de fluir corrente elétrica, tá certo? Por quê? Porque a tensão ali passa a ser constante. Quando o capacitor está descarregado, você pluga uma bateria, ele começa a gerar uma tensão, ou seja, ele sai de zero e começa a aumentar até igualar a tensão da bateria. Nesse momento a tensão ali ela está variando, tá? Ela sai de zero e vai aumentar até chegar a tensão da bateria. Quando chega na tensão da bateria, nós vimos lá na animação o que acontece. Para de fluir corrente elétrica. É isso que essa equação aqui está dizendo. Por isso que essa equação aqui é muito importante nos estudos de circuito elétrico envolvendo capacitor. Então está dizendo aqui, ó, a corrente que flui no circuito, ela vai ser a derivada dessa tensão que é aplicada ali. Se a tensão é constante, a derivada é zero, não flui corrente, tá certo? À medida que existe uma variação de tensão no capacitor, tem uma corrente que é igual a essa derivada, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver uma coisa aqui então. Vamos pensar que eu tenho uma fonte de tensão agora dada de uma forma senoidal, tá certo? Então vou colocar aqui para vocês a equação numa fonte de tensão senoidal, ou seja, a fonte de tensão que chega aqui na nossa tomada. Ok, então veja só, então nós temos aqui uma fonte de tensão, tá? Que eu coloquei aqui, que é a fonte de tensão que chega ali na nossa tomada, tá? Então é 120, né? No caso aqui do Paraná, tá? Estamos aqui no Paraná, quem é do Paraná já sabe, né? Então cada fase ali 120 volts, né? Vezes seno de 60T, tá? Onde T é o tempo. O que é esse 60? 60 é a frequência de oscilação da nossa rede. Tá? Então a nossa rede aqui no Paraná, né, aqui no Brasil, ela tem uma oscilação de 60 Hz, tá bom? No mundo inteiro varia ali entre 50 e 60 Hz, tá bom? Alguns países adotam 50, outros 60 Hz, tá? Mas aqui no Brasil então é de 60 Hz, aqui no Paraguai, se eu não me engano, é de 50 Hz, entendeu? Então
no mundo aí oscila, mas é basicamente essas duas frequências que nós temos. O que significa? Que dentro de cada segundo a tensão ali por fase ela varia 60 vezes, tá? Ou seja, ela sai de 120, vai para zero, vai para menos 120 e volta para zero. Esse ciclo todo aí dela sair de zero, subir para o máximo, voltar para zero, ir para o mínimo e voltar para zero, é um ciclo, tá certo? Ou seja, é 1 Hz. Então 60 Hz significa que ela gera 60 ciclos desses por segundo, beleza? Então tocamos embora aí. Agora nós queremos calcular a corrente no capacitor, tá? Como que calcula a corrente no capacitor? Vamos colocar aqui. Então a corrente em um capacitor, vou colocar I de T aqui, nós vimos é a capacitância vezes a derivada da tensão em relação ao tempo, correto? Então eu vou derivar isso daqui, tá? Eu vou calcular essa derivada aqui para vocês. Vamos lá, vamos fazer aqui juntos, tá bom? Então suponho que vocês já sabem derivar isso daqui, né? Nenhuma dificuldade aqui, correto? Essa aqui é a corrente dentro de um capacitor quando ele é submetido a uma corrente contínua, é uma corrente alternada daquela forma ali, 7.200, né? Fazendo 60 vezes 120 aqui, tá certo? Beleza? Então essa é a corrente no capacitor, tá bom? Olha só que legal. Agora eu quero que vocês entendam, vamos relembrar um pouco lá de matemática básica, tá? Cosseno de 60, ou cosseno de θ, tá? As funções seno e cosseno elas são iguais, né? Só que a função seno está defasada um pouquinho para frente, não tá? Então cosseno de 60, ele vai ser igual, vou colocar aqui para vocês, olha só. Vou escrever aqui. Cosseno de t é igual a seno de t mais π dividido por 2. Bom, π sobre 2. Tá certo? Beleza? Essa é a relação, tá? Se você fizer o gráfico de cosseno e fizer o gráfico de seno, cosseno de t, e depois fizer o gráfico de seno de t mais π sobre 2, significa que vão dar exatamente o mesmo gráfico, tá certo? Vai dar exatamente um gráfico em cima do outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa relação aqui e substituir aqui. Então nós vamos ter o seguinte aqui, olha só. No lugar de cosseno de 60t, eu vou ter aqui seno de 60t mais π dividido por 2, tá certo? Olha só que legal. Então essa é a nossa relação. Agora eu quero que vocês percebam aqui comigo o seguinte, a corrente num capacitor, vamos esquecer isso aqui por um momento, tá? Esse 7.200 vezes C aqui, eu vou chamar isso daqui de C1, tá bom? Uma capacitância aqui multiplicada pela aqui, só para ficar um pouco mais agradável aqui de visualizarmos. Vou colocar essas duas equações junto aqui, olha só. Então, se nós olharmos essa equação aqui e essa aqui, nós percebemos que ela é basicamente a mesma equação, certo? Olha só, a tensão aplicada no capacitor, ela é proporcional, a corrente no capacitor, quando submetida a uma corrente alternada, ela vai ser proporcional à tensão. Até aí, beleza. Só que ela tem, olha só, a mesma característica, tá? No caso é a função seno aqui, mesma frequência, olha só, 60 vezes T, 60 vezes T. E qual que é a diferença? A defasagem. Olha só, aqui eu tenho seno de 60t, aqui eu tenho seno de 60t mais π sobre 2. Significa, e essa equação está me dizendo o seguinte, que a corrente elétrica no capacitor, ela está atrasada em relação à tensão que é aplicada no capacitor, tá? Significa o quê? Que à medida que a tensão, ela, por exemplo, vai lá para 120 no capacitor, a corrente ainda está em zero. Tá? Depois, na hora que a tensão vai descendo para zero, aí que a corrente chega lá no máximo dela, entendeu? Então a tensão vai deslocando e a corrente vai deslocando depois, tá? A corrente está atrasada em relação à tensão que é aplicada no capacitor. Esse conceito é muito importante, gente. É muito importante que vocês entendam quando nós vamos trabalhar lá com
bobinas e motores elétricos, tá bom? Então isso daqui é importante ver esse conceito aí, tá? Então vamos lá. Vou fazer o gráfico aqui dessas duas funções para vocês, tá bom? Aqui a função cosseno de t e aqui a função chamei de gesseno de t mais π sobre 2. E agora eu vou plotar as duas aqui, certo? Eu vou fazer a plotagem dessas duas. Olha só, eu tenho exatamente o mesmo gráfico. Se eu mudar aqui, ó, eu vou colocar sobre 5, por exemplo, né? Olha só, veja que eu tenho diferença nos dois gráficos, tá? Mas se eu colocar π sobre 2, ó, então cosseno de t e seno de t mais π sobre 2, plotando o gráfico dos dois, dá exatamente a mesma coisa, tá? Então tá aqui só para vocês verem ali aquele gráfico. Se eu colocar aqui esse 60 Hz, né, que é 60 vezes, opa, coloquei mais. Se eu colocar 60 vezes aqui, tá? Eu vou colocar 60 aqui também. Olha só, eu tenho essa frequência, tá vendo? Então, 60 oscilações aqui. Aí eu vou colocar aqui aí, eu vou colocar só um pedacinho, tá vendo? Então, mas eu continuo tendo o mesmo gráfico, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar aqui o gráfico da tensão, vou chamar aqui de V, tá? E aqui eu vou chamar de I, de corrente, tá bom? Que é aqueles 7.200, eu não vou colocar 7.200, não vou ampliar muito, eu vou colocar aqui 95, tá bom? Chutei um valor aqui, tá? Então tá aí. Agora eu vou plotar os dois gráficos juntos, tá bom? Vamos reduzir aqui. Então eu estou plotando ali o que, gente? Eu estou plotando ali então a tensão, tá? De 120 volts, né? Com 60 Hz aplicada ao capacitor. E na equação de baixo eu estou aplicando a corrente no capacitor que nós acabamos de calcular, tá bom? Chutei ali um valor de 95, imagina que aquela constante C1 ali deu 95, tá bom? Chutei esse valor. Então eu vou fazer aqui o gráfico da tensão e da corrente elétrica no capacitor. Vamos fazer aqui. Olha só, plotei o gráfico aqui. Viram só? Então aqui eu tenho aqui, ó, a tensão, né, de 120 volts. Aqui, deixa eu até ficar mais fácil de ver aqui. Ó. Tá aqui, acho que tá um pouquinho melhor, tá? Então tá aqui, ó. Então nesse primeiro aqui, olha só, que vai até 120, né, que é o maior. Então é a nossa tensão, ou seja, a voltagem, né, 120, tá? Numa função senoidal, então sai de 0, vai lá para 120, volta para 0, vem para menos 120, volta para 0 e fica oscilando, tá? É isso que acontece na tomada ali da nossa casa, tá bom? Então essa é a tensão aplicada no capacitor. Olha o que acontece com a corrente no capacitor. Tá vendo aqui? Ó, a tensão aqui ela foi aplicada, tá certo? Essa aqui é a linha do tempo, tá bom? Essa linha horizontal aqui é do tempo. Eu vou andar sobre essa linha aqui, ó. Vou pegar o ponto zero aqui, tá certo? Então o que está acontecendo? No ponto zero eu encontro a função ou o gráfico da tensão, correto? E aí eu vou andando aqui, ó, sobre a linha do tempo. Então eu passei pelo gráfico da tensão, vou andando aqui, ó. Agora que eu encontrei o gráfico da corrente no capacitor. Eu vou tirar essa frequência aqui, só para ficar mais fácil de nós visualizarmos aqui essa defasagem que eu falei, tá bom? 2 vezes π, que é um ciclo completo. Tá aqui, tá? Então vamos lá, vamos de novo, ó. Então saí do ponto zero, estou no gráfico da tensão, vou deslocando aqui sobre o eixo do tempo e aí eu chego no gráfico da corrente. Quando que eu cheguei no gráfico da corrente? Ó, exatamente no instante π sobre 2. Estão vendo aqui? Olha só. Então aquele ponto ali, aqui embaixo, é o ponto π sobre 2. Estão vendo que a corrente, então, o gráfico da corrente, ela está atrasada? Ó, se eu continuar andando aqui, tá? Sobre esse eixo, o que vai acontecer? Ó, encontrei o gráfico da tensão,
continuo andando aqui depois que eu encontro o gráfico da corrente, tá certo? E qual que é a diferença desse ponto para esse ponto, ou desse ponto para esse ponto? De π sobre 2, ou seja, 90 graus. Então, um capacitor, quando é aplicado uma tensão alternada sobre ele gera um atraso na corrente elétrica. Qual atraso? Um atraso de 90 graus, tá certo? Isso chama de defasagem de corrente elétrica em relação à tensão, tá bom? Então o capacitor ele tem essa característica, tá? Ele vai defasar, ele vai atrasar a corrente elétrica. Então primeiro passa a tensão, depois que vai passar a corrente elétrica sobre o capacitor. E nós já vimos lá naquela animação como que isso ocorre, tá? Então eu queria mostrar isso para vocês, qual que é, isso daqui é chamado de ângulo de defasagem, tá bom? Espero que tenha ficado claro o comportamento disso daqui dentro de um circuito de corrente alternada, tá bom? Então o capacitor ele vai ter aquela corrente ali que nós acabamos de calcular, né? E vai ter esse atraso na corrente elétrica, tá bom? Eu vou mostrar então um simulador, tá bom? Esse simulador aqui é chamado de LT Spice, tá? É um simuladorzinho gratuito, tá bom? Se vocês quiserem baixar ali para acompanhar também, você pode baixar ali. Eu vou até deixar o link aqui, já tá no vídeo aqui, tá bom? Para vocês baixarem. Mas é um simuladorzinho de circuitos elétricos, tá bom? Então, olha só, o que nós vamos ter aqui? Eu peguei aqui, deixa eu fechar esse gráfico aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, então, como que nós vamos analisar isso daqui, tá bom? Então, eu tenho aqui... Deixa eu apagar essa simulação aqui. Então eu tenho aqui, tá uma fonte de tensão aqui, tá? Que eu coloquei aqui, ó, 120 volts, 60 Hz, tá bom? E aqui eu coloquei um capacitor de 1 microfarads, tá? 1 microfarad, tá bom? Um capacitorzinho bem pequeno ali, tá bom? E eu quero saber agora, eu quero fazer um gráfico, né? Eu quero analisar a corrente elétrica que circula nesse circuito elétrico aqui, tá? Vamos fazer isso agora. Olha só. A gente vem aqui, ó, nesse carinha correndo aqui, né? Desenho meu circuito. Para saber como desenho o circuito no LT Spice, procura lá, LT Spice no Google, vai ter um monte de vídeo lá te ajudando, tá bom? Mas vamos lá, clica aqui nesse botãozinho aqui, né? Vai mandar aqui a gente executar e aqui, né, já na primeira opção transiente, que é corrente alternada. Então, o tempo de parada, ou seja, quanto tempo que eu quero que analise? Vocês viram lá que eu tenho uma frequência de 60 Hz, ou seja, a cada segundo vai oscilar 60 vezes. Se eu colocar aqui 1 segundo, por exemplo, eu vou ver um gráfico com 60 oscilações, fica uma bagunça para nós, né? Eu quero pegar aqui uns 2 ou 3 ciclos agora aqui, então eu posso pegar aqui, eu vou pegar 0,04 segundos, tá bom? E vou dar um OK. Pronto, ó, ele apareceu aqui essa tela preta, que é a tela do gráfico, mas eu tenho que mostrar o que eu quero que ele plote aqui. Aí eu pego o mouse e venho no meu circuito, olha só. Se eu colocar o mouse aqui em cima do fio, olha só, tá vendo que apareceu uma pontinha de prova ali? Como se fosse a ponta de prova de um multímetro. Então, clicando aqui, ele vai mostrar o que? A tensão que sai da fonte aqui, olha só. Cliquei aqui, ó, pronto, fez o gráfico aqui da fonte, tá bom? Que é o que nós queríamos, né? Certo? Então, o que nós já vimos, né? Ela sai de 0, vai lá em 120, volta para menos 120 e assim vai, correto? Fica oscilando. Agora eu quero o quê? Eu quero a corrente dessa fonte aqui passando por esse capacitor. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, né, clico aqui dentro aqui, eu venho sobre o capacitor, coloco o mouse aqui, ó. Tá vendo que mudou aqui? Ó, se eu colocar aqui é uma ponta de prova, né? Então isso daqui é um medidor de tensão. Se eu colocar ele sobre o capacitor, ó, fica uma flechinha ali passando dentro de um círculo. Isso daqui é um símbolo de corrente, ou seja, aqui no capacitor agora vai medir a corrente elétrica que passa aqui. Aí é só clicar em cima do capacitor. Olha só, pronto, mostrou aqui, ó, fez o gráfico, tá? Então veja aqui que nessa escala aqui, gente, no lado esquerdo aqui do gráfico eu tenho a escala de voltagem, de tensão, né? E desse lado aqui, como eu plotei um outro gráfico, que no caso é a corrente no capacitor,
aqui essa escala aqui foi colocada corrente, tá bom? Então você vê que sai de 0, vai a 45 miliamperes, né? Então, como é uma capacitância pequena, corrente pequena passando ali, tá? Mas aquilo que eu queria mostrar para vocês, ó, então, eu saí de 0, estou na tensão, vou andando aqui até chegar a 90 graus, encontro a corrente, né? Olha só, então, exatamente aquilo que nós tínhamos visto lá, ó, né? Tô vendo aqui simulando o nosso circuito elétrico que a corrente elétrica no meu capacitor é atrasada, não é, em relação à tensão que aplicada no capacitor, correto? Espero que tenha ficado claro esse conceito aqui para vocês. Daqui a pouco nós vamos fazer alguns cálculos com esse conceito aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, deixa eu até fechar isso daqui, tá bom? E aí vamos voltar lá para o nosso material, tá bom? Vamos lá. Então, voltando aqui para o nosso material, agora nós vamos lá, procurem lá embaixo, né, na página que fala do indutor. Vamos falar aqui do indutor, tá? Comentamos já também sobre o indutor na aula passada, agora vamos analisar aqui matematicamente o que acontece. Agora, como nós já vimos ali, eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? A equação do indutor também é muito importante, ela fala isso daqui, que a tensão sobre um indutor, ou a tensão ali no indutor, ela é o quê? Ela é a indutância, né, que é a característica do material, tá certo? De quantas voltas você dá na bobina, não é? Qual que é a área de cada bobina. Tem aqui, olha só, né, no material aqui que nós já falamos aqui, tá bom? Vezes a derivada da corrente elétrica, tá bom? Então está dizendo aqui, olha só, que para eu ter tensão no indutor, a corrente elétrica tem que variar. Isso daqui também nós vimos lá na aula passada que eu mostrei, tem aqui até aquela animação, né? À medida que uma corrente elétrica começa a fluir no indutor, né, aquele campo magnético gerado lá, então eu tenho que ter variação de corrente, ou seja, eu tenho que ter fluxo ali nesse indutor, ou seja, eu tenho que ter variação de fluxo de corrente elétrica, tá? Então olha só, se nós pegarmos aqui, professor, mas eu tenho a equação da tensão lá, não tem? Então eu posso calcular aqui a corrente. Como que eu calcularia a corrente se eu conheço a tensão sobre esse elemento aqui, tá? Aqui eu tenho uma derivada, não tem? Da equação da corrente, que eu não conheço, tá? Eu não conheço. E aqui eu tenho a tensão. A tensão eu conheço, né? A tensão aplicada no indutor, a tensão vai ser igual à tensão da fonte, tá? Que eu vou aplicar ali. Então, se eu integrar ambos os lados, tá? Eu vou integrar a derivada. A integral de uma derivada é a própria função, ou seja, a função corrente, né, que eu tenho ali. E a integral do quê? Qual que é a nossa tensão ali que nós vimos? É uma função seno, correto? Então eu vou integrar uma função seno, a integral do seno é menos cosseno, tá certo? E aí vai aparecer um sinal de negativo. Ou seja, vai ser, relembrando lá do cálculo, né? Vai ser a mesma coisa ali que eu fiz na derivada, só que devido a esse sinal negativo, em vez de eu ter um seno de 60t mais π sobre 2, eu vou ter um seno de 60t menos π sobre 2, correto? Isso significa o quê? Que a corrente dentro de um indutor, ela é adiantada em relação à tensão. Quanto que ela está adiantada? 90 graus, tá? Porque é π sobre 2, tá bom? Então fica aí um exercício para vocês fazerem. Pega aquela função seno, 120 de seno de 60t, e integra uma vez ambos os lados aqui, tá certo? E faz o que eu acabei de mostrar aí para vocês e mostra que essa tensão aqui vai estar, que a corrente no indutor, ela é defasada 90 graus também, só que agora ela é adiantada, ou seja, quando você aplica uma tensão, primeiro você tem corrente circulando, aí depois que a tensão chega ali, circular no indutor, tá certo? Então essa é uma característica do indutor. Então perceberam que interessante o comportamento desses dois elementos. Vamos voltar aqui para mim agora,
a gente falar desses dois elementos aqui, tá bom? Então veja que interessante o comportamento desses dois elementos aí num circuito. Se você aplica uma tensão alternada, o capacitor ele vai atrasar a corrente em 90 graus e o indutor vai adiantar a corrente em 90 graus, tá certo? Tá? E o resistor, professor? O resistor não atrasa e não adianta a corrente, tá bom? Ele vai manter a corrente em fase com o circuito. E aí quando nós combinamos um resistor com um indutor, com um capacitor num circuito elétrico, eu tenho uma defasagem de corrente elétrica nesse circuito, uma defasagem diferente de 90 graus. Por que diferente de 90 graus? Vai depender do capacitor e do indutor. Isso nós vamos ver daqui a pouco aqui nos cálculos, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam esse conceito inicialmente, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como que faz o cálculo e um conceito importante que é o conceito de reatância. Reatância capacitiva e reatância indutiva. O que são reatâncias, professor? Capacitiva e reatância indutiva? É um tipo de oposição à passagem de corrente elétrica. O que é oposição à passagem de corrente elétrica, gente? É uma resistência, tá certo? Então, reatância indutiva e reatância capacitiva são caracterizados, vamos dizer assim, como resistência elétrica. São um tipo de resistência. Ou seja, quando eu coloco um indutor e um capacitor no meu circuito de corrente alternada, eles vão gerar uma indutância, né? Uma reatância capacitiva ou indutiva, tá? Que no final das contas vão atuar como uma resistência elétrica, tá certo? E é isso que nós vamos aprender a calcular agora. Qual que é a reatância total de um circuito que tem indutores, capacitores e resistores atuando, tá bom? E esse conceito, de novo, vai ser importante, muito importante, né? Quando nós estivermos trabalhando lá principalmente com motores elétricos, vamos falar de fator de potência, tá? E dentro do conceito de eletrônica, isso também vai ser importante, tá? Que isso vai gerar harmônicos no teu componente eletrônico, tá bom? Então vamos lá, vamos ver agora como que calcula essas reatâncias aí, tá? Reatância capacitiva e reatância indutiva.